Olá, você que nos acompanha nas nossas devocionais. Existe um termo que eu mesmo tomei conhecimento recentemente, mas que ele existe já há um certo tempo atrás, que ele se denomina como cancelamento ou cultura do cancelamento. O que isso significa, né? Na verdade, como isso acontece muito hoje em dia nos ambientes virtuais nos quais nós estamos inseridos, ele é praticamente uma espécie de linchamento virtual, né, no qual uma pessoa, um grupo que comete algo que é condenável, né, por uma quantidade grande de pessoas, essa pessoa, o grupo, ela começa a sofrer diversos tipos de ataques, a sua reputação, né, e com o objetivo de puni-la, né, por esse ato. E geralmente isso acontece muito em famosos, celebridades, né? O objetivo é que ela perca seguidores, perca fãs, enfim, atingir a reputação como uma forma de punição, né, pelo seu erro, né? Então, a gente pode achar que isso é uma coisa recente, né, por causa do termo ser recente, mas na verdade a humanidade ela tem a mesma essência desde hoje e todo sempre, né? Então as formas mudam, mas a nossa essência é sempre a mesma. Eu vou contar aqui uma história que ocorreu há mais de 2000 anos atrás, que está lá narrada no livro de João, capítulo 8. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Bom, essa história aqui é claramente um episódio de cancelamento, né? Aqueles mestres da lei, aquelas pessoas que estavam ali acusando a mulher, estavam querendo cancelá-la, né? E o cancelamento envolvia inclusive a morte daquela pessoa por apedrejamento. E eu acho que que eu queria refletir com vocês é sobre a atitude de Jesus, a sua reação diante desse ato. O que ele nos ensina através disso? Eu acho que o pecado que está sendo combatido aqui, o erro, né, que está sendo combatido, ele sim deve ser combatido, né? Eu acho que as pessoas confundem às vezes quando a gente reflete sobre esses assuntos que sobre principalmente Jesus, né? Com certeza Jesus depois disso foi o alvo do cancelamento, tanto é que nós vemos lá na sua condenação, quando as pessoas pedem que ele seja punido, né, e morto no lugar do bandido Barrabás. Mas enfim, quando a gente reflete sobre isso, não significa que a gente não deve combater o pecado, não. Muito pelo contrário, Jesus aqui, ele combate o pecado, né? Ele termina a sua fala com a mulher dizendo: agora vá e abandone sua vida de pecado, né? Então o pecado precisa ser combatido e não há nenhum problema em disciplinarmos pessoas, em exortarmos pessoas, que pessoas muitas vezes têm que ser, às vezes, sofrer algum tipo de punição exemplar, né, por conta do pecado. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui que eu queria é o que move, né, essa disciplina. É o amor ou é o ódio? Então, nós devemos combater sim o pecado, mas não com ódio. Nós devemos combater o pecado com a base e com a essência do amor. Eu acho que isso que Jesus demonstra aqui, né? Que a gente precisa combater sim o pecado, como ele combateu ali, mas
que seja feito com amor, né? Porque muitas vezes o que a gente vê, né, nesse tipo de acontecimento de cancelamento é que o ódio das pessoas, né? E é um ódio pelo ódio de punir as pessoas, e muitas vezes as pessoas que querem punir as outras, cometem erros tão grandes ou maiores do que aquele, né? Mas é uma necessidade muitas vezes de poder demonstrar essa insatisfação, esse ódio, e tudo vai em cima daquela pessoa, né, que sim fez algo condenável, mas que a gente muitas vezes desconta, né, toda a nossa frustração, né, diante do pecado na pessoa. E Jesus, ele condena totalmente o pecado, abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E nós devemos aprender isso com Jesus, abominar sim o pecado, mas amar o pecador, não confundir o pecado com os pecadores. E ele mostra que todos nós, esses pecadores, todos nós, não há exceção, não há nenhuma exceção para esse termo pecadores. Então, que nós aprendamos com Jesus a combater o pecado através de atitudes, de atos que tenham em sua essência, que tenham como sua base o amor. E Deus é amor. Ele fez isso, ele encarnou, né, através de Jesus para combater o pecado, através de sua atitude de amor e de misericórdia. Que Deus nos abençoe.